nós na Papua Nova Guiné mergulhámos sempre sozinhos. Nós os dois e algum local, sem ninguém. E mergulhámos em barcos da Segunda Guerra Mundial, em aviões da Segunda Guerra Mundial. Aviões submergidos. Sim, Uau. os zeros japoneses. Entras lá dentro, tens uma... Nós conseguimos entrar lá dentro, nós com o nosso equipamento. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Diogo e a Filipa, que compõem os Intrepid Jumpers. Porquê Intrepid Jumpers? Agora apanhaste-me desprevenido. Não, Intrepid Jumpers começou... isto é uma história muito, muito antiga. Já a nossa primeira ida a Nova York, e em que vemos em Times Square um gajo que era o Where the Hell is Matt. Que é Viram-no? Nós não vimos, vimos nas televisões todas okay. Em Times Square, imagina. Nós ainda no nosso início de viajantes, ainda numa era muito em que as pessoas ainda pouco viajavam muito menos do que hoje em dia. Eu lembro-me dele, já foi há bastante tempo. E era um projeto interessantíssimo. De repente estás em Times Square, vês aqueles ecrãs gigantes e o tipo a fazer aquela dança na Papua Nova Guiné, na Ilha de Páscoa, e nós, nós temos de ser estes. E decidimos começar e decidimos, queremos ir a destinos intrépidos e queremos fazer o que ele fez, e o nome é que chegou mais tarde, não é? Portanto, sim, o nome acaba por vir um bocadinho nós já mais tarde. já nos divertíamos assim a fazer uns saltos malucos, assim, umas macacadas para as câmaras, e acabou por colar. Então, no fundo, que quisemos juntar os saltos com destinos fora da caixa, e o único nome que nos ocorreu foi Intrépid. Exato. Faz sentido. E acabou por funcionar. E vamos falar sobre mergulho, não sobre... não será uma espécie de curso teórico de mergulho, mas mergulho obviamente aliado, porque isto é Metamorfose Ambulante, aliado às viagens e a todos os tipos diferentes de mergulho, em todos os tipos de sítios diferentes que as pessoas hoje podem fazer. Fiquem por aí, vão curtir. Olá. Um gosto finalmente ter-vos aqui. Já andamos a tentar alinhavar isto já há algum tempo. Verdade. Vocês então começaram primeiro a fazer as vossas viagens, e como é que entra aqui o mergulho? Foi uma paixão que surgiu em viagem? Eram daqueles que faziam mergulho no rio Volga? Há aqui duas versões, a minha e a dele. Ok. Começaram independentemente? Ou... Não sei. Tu sempre foste muito apaixonado pelo mar e nunca tiveste receios, nem medos, nem para ti Entro e pronto, até um dia. Até lá ficar. Não, mas eu acho que posso dizer, pelo menos, que nós começamos como muita gente começa, com snorkeling, é tudo muito bonito, e quanto mais vais explorando e puxando ao teu limite, começas a perceber que o fundo do mar é muito interessante, é bonito, depois vês aquela queres ir mais fundo. É quase hipnotizante, não é? Entras assim num bocado num espírito de vês um peixinho e o peixinho leva-te para ali, depois o outro leva-te para lá, depois este coral é espetacular, não sei o quê, e vais descobrindo, vais andando, não é? Eu lembro de um dos primeiros Salz Reefs, ou seja, o reef local onde nós mergulhamos, tinha um barco afundado, portanto, e estava assim a uma distância que só de vez em quando se conseguia ver com a luz própria, e aquilo metia-nos um medo terrível. Meu Deus, e depois de vez em quando apareciam assim uns tubarões de Recife, assim, e pá, aquilo... Ou seja, isto depois é aquela adrenalina, o desafio do desconhecido, e nós começamos então a querer mais. Isto tudo em snorkel nas Maldivas? Sim, tudo snorkel. Muito, muito básico. Mas o que é certo é que depois fomos para o Havaí, snorkel também, e íamos sozinhos, já queríamos... não queríamos... Iam para a água, entrávamos para a água, normal. Máscara, barbatanas. Nós de carro... E dava para ver muita coisa no Havaí, por exemplo? Dá, muita. Mas imagina, já estávamos naquela fase de nós já não vamos ficar aqui onde os outros todos estão, vamos pegar no carro e vemos ali uma baía e entramos, mesmo à maluca. Nós estamos às vezes assim cheios de medo, que estava tudo turvo. Eu lembro de uma barracuda passar por nós já ali tensos. Lembro-me de estar, já não sei em que ilha que era, se calhar tu sabes, vais-me corrigir. E eu estava a fazer snorkel e estava a ver um grande coral assim à minha frente, e de repente eu estou a olhar para baixo, não é? E de repente olho assim para cima, está uma tartaruga,
gigante, era um monstro, sabes? Assim, Lá são à minha muito grandes frente. mesmo, lá são muito grandes. Eu assim à minha frente, eu vai lá, estavas aqui, eu não te Uau. vi. E há ali uma série, ou seja, isto foi passo por passo, é um mundo muito descontraído. Isso deu-nos um bocado o interesse de querermos estar um bocadinho mais tempo lá em baixo, porque o snorkel é muito limitado. Estamos, Não só para passar mais tempo, mas para explorar um bocado mais. mais porque fundo. nós, ao fazer snorkel, mergulhávamos e achávamos que quanto mais fundo íamos, mais peixes, mais coral. Mais interessante. Sim, então começamos a ter muita curiosidade. Tu tiveste muita curiosidade. E tu também. Mais ou menos, não é? Em 2011, sim, em 2011 decidimos avançar então para o curso de mergulho. Não. Foi em 2011. Não, foi em 2011, mas nós não decidimos nada, tu é que decidiste. Pronto, eu decidi entrar estávamos em Sharm el Sheikh, foi numa semana, uma semana antes tinha morrido bastantes turistas, foi na altura 3 turistas, uns alemães. Mas a fazer mergulho? Snorkel, cá em cima na água, não era mergulho, porque sabes que naquela zona há sacrifícios pontuais, os muçulmanos sacrificam borregos, sacrificam... Também para onde é que isto vai dar? E eles atiram-nos para a água porque não podem comer, os animais de sacrifício não os podem comer, então... Isso queria sangue na água. Pois, sangue na água, há lá tubarões oceânicos, os chamados tubarões oceânicos de pontas brancas, ou Oceanic White Tips. Não são todos oceânicos, os tubarões? Não, há os de Recife e há os oceânicos. Há uns, pronto, Os de Recife normalmente são mais pequenitos. E sim, e mais tranquilos, os outros, os oceânicos. Ali na boa. Tem de caçar, todos têm de caçar, mas os outros são um bocadinho maiores. E estes tubarões brancos oceânicos, tubarões brancos não, tubarões de pontas brancas oceânicos começaram confundiram, não é? No meio daquilo tudo, porque nós não somos, isso é a coisa mais importante, nós não fazemos parte da cadeia alimentar dos tubarões, nem eles querem saber para nada. Aliás, os corpos não desaparecem, se fossem eles comiam tudo, não é? Era assim tão fácil, era isso que acontecia, mas não dentadas, não é? E são fatais, e isso tinha acontecido então em Sharm el Sheikh, onde nós estávamos, e eu soube disso antes de ir, porque eu via as notícias, eu normalmente preparo essa parte da logística, e eu sei coisas sobre o local, aquelas informações às vezes políticas. E ele já estava, mas era fisgada com a história do mergulho e não me disse nada. Não disseste nada para ela se preocupar? E eu sabia que ia dar Se ele me dissesse que nunca na vida havia entrado nem para nadar. A Filipa tinha um medo terrível, então eu decidi que era um bom sítio para nós fazermos o curso de mergulho. E foi muito tranquilo, não vimos um único tubarão. E passou-se tudo como se nada tivesse acontecido. Foi já quando estávamos a vir, ou cá, já não me lembro, é que me disseste que tinha acontecido. Sim, depois disso. Já tinha o curso de mergulho na mão, já estava curada do meu medo, porque eu tinha pânico de água, não conseguia estar dentro de água com água acima do umbigo. Claro. A sério? O mergulho... Sentia falta de ar, não conseguia. Mas tens algum trauma? Não. É uma questão de hábito, que depois ela agora mergulha, que é tipo um peixe. Educacional, entre aspas, mãe, perdoa-me, mas é um bocado, porque a minha mãe sempre teve medo de água. E a maneira que a minha mãe teve de aprender a nadar era o meu avô, que pegava nela e atirava para dentro de água e agora desenrasca-te. Ou seja, ela sempre teve muito medo e talvez isso tenha passado de alguma forma para mim. Ok. Acho eu que é mas isso. Mas esse teu curso de mergulho, sentes que despontou ali, imagino que tenha despontado ali uma paixão. Claro, sem dúvida. E sabes que quando chegas nós gostamos muito de sítios exóticos e estes... Diferentes e sem... E estes sítios, o mergulho abre-te um novo mundo, um novo tipo de pessoas. Quase literalmente um novo mundo também, na medida em que é... Sim, também, é um porque tu estás, é uma calma, tu depois te sentes à vontade na água e acho que a tranquilidade total, acho que a partir dos 50 mergulhos, pelo menos, acho que consegues pelo menos adquirir, estás confortável lá dentro, totalmente, como se estivesses fora da água. Acho que sim, que é um número... Menos 50, sim. Eu acho que é um número, isto é a nossa opinião, isto é completamente subjetivo. Claro. Mas se tu sentires que é igual estás fora dentro da água, é preciso algum tempo. Isto lá dentro estás num outro planeta, é como estás muitas vezes num safari ou num aquário, mas estás lá dentro e não há barreira nenhuma
Isso é um mundo muito interessante. E depois, mesmo cá fora, o tipo de pessoas que atrai, são pessoas com quem nos identificamos, muitas vezes isto abriu-nos portas para locais desconhecidos no mapa, onde são muito bons sítios de mergulho, mas não se passa nada. Se calhar não iriam de outra forma. Não iríamos de outra forma, nunca. E ali, pronto, temos essa oportunidade de explorar e de uma forma muito mais isolada. É como estares numa praia ou num spot e estás a explorá-lo a pé. Quando mudas a perspectiva para o mar, é diferente. Estás num barco, isso o mergulho abre-te essa outra perspectiva mesmo do próprio sítio, que é interessante. Que tu disseste há bocado que é um mundo novo e que debaixo d'água é mesmo um mundo novo, porque as regras cá fora não se aplicam. A gravidade é diferente, não é? A luz é diferente, as cores são diferentes. Aqui nós damos-nos com humanos, não é? Lá dás-te com peixes que não falam, que ainda por cima nós temos sempre a tendência de achar que os peixes não têm consciência, ou que não são interativos, que não têm vida social, não é? Que são irracionais. Não é que são irracionais, mas tu facilmente compras um peixe, pões um peixinho daqueles laranjas, se ele morre, deita-los na sanita, não é? Depende. Quase toda a gente faz isso, não é? E é um peixe. Quase toda a gente já meteu um peixe assim. É verdade. E são animais, não é? Uma pessoa não pensa em fazer isso com um gato, um cão, um hamster. Mas eles são, além de serem, eles são altamente complexos em termos até sociais. Eles têm comportamentos, inclusive eles têm comportamentos que nós assistimos muitas vezes de interação e entreajuda entre espécies completamente diferentes. Quantas vezes, se nós estamos a ver uma tartaruga, por exemplo, chega um peixe para nos afastar, às vezes. E também há simbioses, não é? Há simbioses. Às vezes há aqueles peixes maiores. Mas há umas mais conhecidas, há simbioses conhecidas completamente, do Matisse Shrimp, que é um camarão que vive com um goby e com um peixe, e os dois partilham o mesmo buraco, uma casa que eles fazem mesmo assim com paredes de pedra e tudo, uma coisa muito engraçada, mas isso é com coral. Rochas. E é conhecido, mas depois há simbioses que ninguém está à espera e há muita coisa para se estudar nesse não só isso, tu de repente estás a olhar para um coral e vês um peixe deste tamanho a expulsar um peixe deste tamanho de casa, porque ele foi lá meter o nariz e caraças, eles começam a correr atrás deles até 100 metros, porque sai da minha casa. Isto é super. Então vocês ficaram encantados com a ideia de mergulho e começaram a viajar com esse propósito. E entretanto, não só, mas também. Sim, mas lá está, alguns sítios que se calhar não teriam ido de outra forma. Sim. Claro. E dentro, gostava que falassem de alguns sítios que sejam especiais para vocês e também alguns sítios que possam proporcionar uma experiência diferente. Tipo, ouvi dizer que o Mar Vermelho é top por causa de não sei o quê. Ouvi dizer que mas Roatán é por causa do preço, acho eu, nas Honduras. Sim. Mas Sim, quais foram as primeiras viagens que vocês começaram a fazer com o mergulho e porque é que foram lá? E não necessariamente a primeira e depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas dentro das primeiras aquelas que começaram por... Como nós tiramos o curso no Egito, não foi? Depois já não sei qual foi a viagem Já a não me seguir, lembro. mas começamos a ir mais para a Ásia. Ou seja, o nosso objetivo para o Bornéu, Foi Bornéu, se permitem-nos conhecer depois Filipinas. os ciganos do mar, não é? Portanto, Sim. aquele povo que dizem, e tem outra capacidade em termos de visão para ver bem dentro e fora da água, os olhos evoluíram esse. Aqueles que aguentam para 20 minutos baixo de água. São Conheceram esses. esse só? Sim, é no Bornéu, na parte sul, em Semporna. Que eles vão pescar, é? Sim. E os miúdos e as Mas é mesmo 20 minutos ou todo? Não será 20 minutos, não são 20 minutos. Parece muito, mas aguentam muito mais do que o tempo normal, e têm uma capacidade visual. Sabes que é uma diferença muito grande entre ver fora d'água ou dentro d'água, como já percebeste, vê-se tudo desfocado. Mas eles, sobretudo em crianças, em adultos, não dá para fazer isso. Isto é tão elástico cá dentro que a própria lente, o cristalino, consegue adaptar-se e eles conseguem focar mais do que Ou será que não houve também uma questão aqui evolutiva? Será que ao longo dos milénios, da mesma forma como, por exemplo, na savana, o gajo conseguia correr mais tempo, era o gajo que finalmente chegava ao veado, chegava com o veado, ia propagar os seus genes porque era o maior. Sim, tudo isto é evolução. O gajo pescava mais, se calhar tinha mais probabilidade. Alimentava-se mais. E alimentava
dava mais, tinha mais probabilidade Tinha de propagar o seu filhos, gene. Se calhar até pode ser uma questão mesmo. Era mais requisitado. Sem dúvida, era o mais requisitado. Uma ou outra ou as duas. Não sei. Não, Sim. funciona sempre assim, são as leis de Darwin e sem dúvida que e isso apareceu ainda há pouco tempo, alguns artigos sobre isso e falou-se muito sobre Eles vivem como? Vivem numa... Eles vivem Cabanas na praia. em estacas com umas cabanas de destroços de madeira que vão fazendo e de zinco e Não é palha? de zinco também, a plástico, sei lá, Sim, apanham tudo. as folhas, como se chamam? E fazem as suas cabaritas em cima da água e vivem ali em condições, pronto. E a casa de isto- banho é o mar. Nós não podemos considerar miseráveis porque Que é nós cena não, deles. nós não nos São podemos diferentes, são vidas comparar, diferentes. nós não nos podemos comparar com eles nunca e parece-me que eles estão extremamente felizes naquela... a casa de banho deles é ali ao pé da areia. Eu lembro, nós olhávamos assim, estavam eles ali já ali a arraiar o calhau, Rabo baixo. rabo baixo, tudo, faziam ali e pronto, vão embora, está tudo bem. A água do mar leva tudo. E havia assim umas coisas muito interessantes. Mas pronto, E sim, nós mergulhamos nessa água. sim. E fomos para o Bornéu, foi uma experiência fora de série. O Bornéu Foi. abriu-nos é Mas uma não ilha fica muito no nosso interessante. top 10. Não, mas na calhar altura, na altura sim. Na altura sim. Claro, mas na altura se calhar ficámos- tínhamos 10, não é? Yeah. Na altura, não, mas é super interessante. Sim, e tem mas lá depois foi Chipadã e tem... Filipinas, depois Timor. Sim. Já percorremos muita coisa. Indonésia. Agora, este mundo do mergulho, depois ao explorarmos, nós sabemos que existem as mecas de mergulho. E nós acabamos por, agora, ao longo dos anos, cumprir com uma mais série nisso. delas. Ainda nos falta ali... Há aqui 2 spots muito importantes que ainda nos faltam, que é as Ilhas Cocos na Costa Rica e Malpelo na Colômbia. Tivemos muito perto, eu estou a saltar um bocadinho, mas tivemos, porque isto depois há muitos tipos de mergulho que nós já vamos falar sobre isso. Mas estivemos num destes, já em 2 destes É um spots. triângulo. No fundo é o triângulo É um dourado do triângulo, mergulho, não é? é um triângulo mais estas Ilhas Socorro, as Ilhas Socorro no México, o Révila Rijedo, o Sim, as arquipélago Cocos, Révila, Malpelo e as Cocos. a Socorro e as Galápagos. E as Galápagos. Ok, é um quadrado. É um quadrado. É um triângulo mais a quadrado. desenho É um lá. quadrado. E a verdade é que estas ilhas são muito especiais para quem gosta de mergulhos com tudo que grandes seja grande, animais, com mergulhos correntes. oceânicos, não é? Sim. Nós nestas Révila Rijedo mergulhávamos com cardumes enormes, acima de 50 golfinhos, por exemplo, e que notavas... 50 golfinhos. Sim, sim. Ou mais. Ou mais. A passar lá... Sim, Não, e não é interagir. passar, andam ali à nossa volta e E mexem interagirem e- contigo e há situações muito interessantes, outra vez aquela complexidade, ainda uns golfinhos são super complexos em termos sociais, não é? Eu lembro de nós vermos, por exemplo, uma cria, eles estavam a ir embora nessa fase e uma cria entre 2 adultos, não é? E eles ajudavam-na, porque ela não consegue acompanhar na velocidade, mas ia ali e entre eles, a levá-la. Opa, há assim uma série de coisas. Depois parece que dançam uns com os outros e rodam. Depois os golfinhos pá, parece que estão sempre a rir para a câmara. Sim, Sempre. sim. Fazem aquela... Aquele vinquinho. Não é? Yeah. Então parece que estão sempre a rir para a câmara. São super fotogénicos e eles nesse E não é sítio fácil, não é interagiam nada muito. fácil mergulharmos com Com golfinhos. Não, nada. nada fácil. Ali, sem dúvida, Normalmente eles fogem. era fácil, mas ali era Não é fácil conseguir. mergulhar com quanto mais com estes todos, porque eles normalmente fogem muito rapidamente. Tu podes ver golfinhos fora da água saltar, mas depois mergulhar ou se fazer snorkeling, esquece, é extremamente difícil. Olha, nós em Rangiroa, na Polinésia Francesa, tivemos 9 dias, não foi? 9 dias em Rangiroa, a mergulhar, fazer 3 mergulhos por dia, sempre no mesmo sítio, ok? E vimos 2 ou 3 vezes. 2 vezes golfinhos. 2. E já é considerado meca para ver golfinhos. E sabes, uau, vimos 2 golfinhos em... De vez em 27 quando eles mergulhos, passam, estás a ver? interagem, veem o que é que tu és e fogem logo. Isto era o que nós Sim. conhecíamos como é conhecido aquele spot específico por causa disso. Não só isso, mas depois estes spots também têm muito... Este sítio que eu estava na minha cabeça a imaginar chama-se Roca Partida e é uma montanha, um íngreme, Era um vulcão? um vulcão, a agulha de um vulcão enorme com 100 metros de profundidade. Aquilo 100 metros? Sim. 500 metros.
Não, era. Era 500 Eu não metros, vi o sim. fundo, mas Era eu não 500 tinha ideia. metros que eu via no barco, É? a profundidade. Sim. E aquilo, assim, uma parede vertical em que tu andavas ali à volta, mas com uma largura ainda considerável, andavas ali à volta e aqui à volta, nós íamos até aos 30, 40 metros, e tudo a acontecer. Havia cardumes de tudo que seja grande, havia tubarões de todo o tipo. E vimos tubarões-baleia, vimos Tubarão-tigre. tubarão-tigre. Isto para fazer um resumo, existem aqui alguns tipos de mergulho. Nós já estamos a falar de um tipo de mergulho que nós, nesta altura, isto é tudo, é como viajar, é por patamares. Há alturas que queres fazer umas coisas, outras queres fazer outras, e o mergulho proporciona-te isso. Há um mergulho de Recife, não é? Portanto, é aquele que é mais bonito, tem mais cores, estás muito mais à superfície, as cores ainda são muito parecidas com as que nós vemos cá fora. Sim, até ali aos 15 metros. Não é? E Mais ou esse menos. tipo de mergulho, pronto, é engraçado para ver estas interações sociais entre os peixes, ver tartarugas, ver alguns tubarõezitos de Recife. Os raios. Ou seja, Tubarõezitos. A malta que já está tão habituada que dentro. Tubarãozinho. Opa, eu vou ser sincera, se me disserem assim, vamos mergulhar, e eu pergunto, vamos ver tubarões? Vamos. Que tipo? Tubarões de Recife. Eu não quero, mas nem me apetece ir já, porque para mim já não são tubarões, percebes? Não, Já não vale a são pena. peixes grandes, Ok, não ok. têm interação, tu tentas Pois, te é que aproximar, isto- tirar uma foto. Isto dito assim parece um bocadinho pretencioso, mas são outros animais como outros quaisquer, mas não te vai trazer nada de novo aquela emoção que tu queres quando vais Sim. viajar para algum lado. Claro, isso Sabes que é não tem nada pretencioso. É E, como ir para um safari e passado uma hora estás num safari e já não queres saber das gazelas, não é? Já, tipo, É a mesma já coisa, percebi. queres é ver as São girafas e os gazelas, leões Óbvio, e... óbvio. Sim. Mas depois há muitos mais tipos. Existe um tipo que... É isso, é uma espécie de safari, no fundo. isto é um safari, só que não é dentro do jeep. Estás fora do jeep. Aqui estás fora do jeep, mas tu também não fazes parte da cadeia alimentar. É normal que estejas fora do jeep ali dentro da água. É quase como fizeres um safari no Jeep, tu não vais com querer vegetarianos, estás a ver? Com animais que só isso, comem é erva, isso. basicamente. Faz lembrar um bocado aquele desenho animado, não é? Dos tubarões, que eles são Sim. vegetarianos, e é um bocado assim, Sim. porque eles, pelo menos, O gangue dos tubarões. não querem saber de nós. Depois existe um tipo de mergulho que nós chamamos macro, que é para encontrar, ou seja, tu passas muito tempo também ainda em Recife e que vais encontrar as criaturas mais pequeninas, às vezes camarõezinhos, pequenos caranguejos que são incríveis, Macro ou micro? macro. Nós chamamos macro porque é porque o modo é depois modo da de fotografia. máquina. Exato. Eu na altura pensei exatamente o mesmo, já não me lembrava disso. E tu estás ali o tempo todo a interagir com pequenas criaturas que se disfarçam, Imagino que se adoro. disfarçam muito bem, dá umas fotografias do outro mundo. E é uma caça ao tesouro, sabes? Tu andas ali e quase que te apetece ir de lupa. Sim, Eles são mesmo... Mas eles estão aonde? Estão metidos no coral, nas Todo tipo. anémonas... Olha, existe um tipo de cavalo marinho que é o pigmeu. E tu vês, há assim um tipo de coral vermelho, assim, nós chamamos a fen, assim rosado, e que tu encontras, são exatamente iguais ao coral. E tu encontras assim os cavalos marinhos assim pequeninos e que estão podem ali. procurar, podem procurar no Google. Sim, Cavalo marinho pigmeu. E eles Ele é são rosado e também tem lindos, assim umas com uma boca assim, uns umas lábios bolas carnudos, mais engraçado, escuras, não é? estão sempre a mandar E vir. exatamente igual. E tu só para encontrares, difícil. E é menor que esta unha. Sim. É quase impossível. E depois gastas um tempão ali com máquina para fotografar. Vocês, quando fazem, eles emprestam-vos uma... Nós temos Nós equipamento. temos, agora já temos. Andamos muito tempo com a GoPro e a GoPro não é bom. Esqueçam a GoPro para fundar. É que parece muito bom no momento, até o pessoal partilha no telemóvel. Ai, grande vídeo. Quando passa para o computador, não há qualidade nenhuma na GoPro. Agora, a questão é que a GoPro é barata. Eu não sei, eu posso dizer GoPro aqui? Claro. Nós neste momento temos uma máquina compacta, mas que é considerada muito boa para debaixo d'água, para nós chega e sobra, mas depois também há todas essas SLR ou essas máquinas mais complexas, mas quanto mais complexo a caixa estanque que levamos para debaixo d'água, também muito mais cara, é muito mais cara. Mas cada luz, as luzes, os flashes, tudo isso são equipamentos que facilmente ultrapassam os 5.000 euros, não é? Isso não é muito pesado de carregar? A nossa não é.
essas assim Sim, são. mas- Ou seja, nós conseguimos encontrar ali um equilíbrio, conseguimos tirar já coisas razoáveis, não extraordinárias como gostaria, mas com o peso, porque acho que é o principal fator, porque quando estás a viajar e para sítios tão longe queres é andar leve, não queres andar agora com uma barracha atrás. E acaba por... E com grandes malas, nós normalmente vamos sempre com malas pequenas, pequenas, sim. mochilas, Exceto quando levamos o nosso próprio equipamento, há situações Sim, aí que sim. compensa. Na Papua Nova Guiné, que é caríssimo para mergulhar, há ali porque não há nada. Nós na Papua Nova Guiné mergulhamos sempre sozinhos, nós os dois e algum local. Portanto, ou seja, tivemos o tempo todo sem ninguém. E mergulhamos em barcos da Segunda Guerra Mundial, em aviões da Segunda Guerra Mundial. Aviões enterrados, submergidos. Sim, Uau. os Zeros japoneses. Entras lá nós dentro, tens uma conseguimos entrar lá dentro, nós Sim, com o nosso com- equipamento. Vocês têm essas fotos no Instagram? Temos. No Instagram não sei se temos. Temos No site? no site. Sim, Mas- trapidjumpers.pt ou assim? .com. Trapidjumpers.com, vão lá ver isso. e encontras tudo. Eu lembro em Vanuatu. Com um avião. É assim, muito. É super E tudo interessante. baixo d'água tens coisas, museus. E ainda por cima não estão sobrelotados. Não há problema. Yeah. E, por exemplo, estava-me a lembrar, e para não querer saltar muito, e estava a falar de levar o equipamento, porque na Papua Nova Guiné é extremamente caro, e agora levou-nos para museus de baixo d'água, que é outro tipo de mergulho, que são os wrecks, ou, portanto, há Naufrágios. naufrágios, e normalmente os da Segunda Guerra Mundial são os mais aliciantes. Eu lembro em Vanuatu, na ilha de SS Espírito Santo, Coolidge. de nós termos mergulhado no SS Coolidge, que era uma espécie de um Titanic do Eu tamanho. conheço esse nome, SS Coolidge. SS Coolidge, Era um grande navio. na ilha de Espírito Santo. Foi um barco de luxo adaptado para a Segunda Guerra Mundial e que ali a dar uma volta, o capitão era nabo, embateu contra um recife, um coral, e acabou e ele tombou de lado. Ninguém morreu? E é das Toda a coisas... gente saiu do barco antes do barco Sim. afundar. E é das coisas, porque estava mesmo perto da costa. Não é? E é das coisas mais incríveis para se ver coisas da Segunda Guerra. Há armas lá. Tu pegas em armas, há jipes, capacetes. Há tudo. Há salas fechadas dos bulldozers. médicos com caixas ainda cheias de algodão e medicamentos lá dentro. Sim, com betadine. E vocês entram por lá. Sim, e andas entras. lá, andas a ver, é tudo escuro, não é? Mas vocês chegam lá e imagino que não seja. Vão comprar uma botija de gás e vão. Não. Tem que ir com... É preciso alguém, ir com algum alguém. local. Uma escola, uma loja de Nós gostamos de mergulho. mergulhar sozinhos, porque ainda é mais adrenalina, porque tu não sabes Uhum. nada sobre o local. Mas estás com algum local... Mas depois também não vês nada do que poderias ver, não é? estar Se tu com- não estar sabes com- o que é que vais ver, É isso. Estar com um local potencia podes muito. não ver nada do Claro, que podes claro. ver, não é? O mar é muito vasto. Um tipo que já está habituado a mergulhar Isso é ali, verdade. O mar é vasto. o mar é vasto. É uma verdade absoluta. O local, sabe, especificamente ali costuma estar, só que isto é tudo natureza. Ali pode estar, de vez em quando passa ali um tubarão-baleia ou um tubarão... Pronto, eles são territoriais, até podes ter essa sorte. E quando estás a falar de um wreck é essencial, até porque como é que tu entras lá para dentro? Nós tivemos de entrar por não mais que isto. Era uma coisa assim, escuro, completamente preto e de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, completamente claustrofóbico. Ele é claustrofóbico. Odeio. E teres É de mesmo? Sou. Sim. E eu ter de estar debaixo d'água. Eu acho que é o único medo que ele tem. E escuro como o breu. Fobia. E ter de fazer aquele movimento invertido, eu lembro que nunca mais me vou esquecer, mas foi, ok, anda. Ok, tens de fazer, Tens que vai, fazer. siga. E fiz, e depois entras para salas, há ali, lá dentro, Há uma depois sala. a 49 metros de profundidade, há uma sala que tem uma figura conhecida como The Lady. E então, essa figura, aquilo tem uma escadaria tipo Titanic, e está uma figura que o barco está tombado, portanto ela está assim de lado, e é uma Isto o Google não diz, tu vais procurar The Lady e o The Lady aparece sempre de pé. Quando chegas à escadaria, olhas para The Lady e ela está deitada. E tu ficas tipo, mas isso afinal está Não tem que deitado. prometer. Isto está numa sala preta, Gigantesca. tudo gigantesca, e está tudo preto. Tudo preto. Tu levas uma lanternazinha
o equipamento muito fraco, de coisas de Vanuatu. Um gajo já está sempre meio um bocadinho assustado, não é? Sempre. Está tudo escuro. Está tudo escuro. Só vês o que o feixe de luz te ilumina, não é? E é um feixezinho, não é uma lanterna a sério. Agora temos lanternas a sério, mas naquela altura eram uns feixezinhos que nos deram Era para a uma mão. linha, quase, Aquele equipamento não tinha qualquer qualidade. Olha, agora vais com este equipamento e mergulhas. E aquela figura, aquilo tudo, tens a sensação que estás num Titanic, estás a perceber? E pronto, e depois é um mergulho muito técnico, isto depois tens de fazer paragens a meio. Pronto. E depois ainda existe ainda mais 2 tipos. Existe o muck dive, que é um mergulho na lama. Que é um dos meus preferidos. Imagina cavalos marinhos por todo o lado, na lama. É lama e destroços, basicamente. Destroços destroços no sentido às vezes de até plásticos, lixo. Às vezes até sim. lixo. Isto é no Estreito de Lembém. Eu lembro-me deste tipo, ou seja, um sítio feio. Mas isto é muito importante de se dizer. Quando o lixo cai na água, passado um pouco tempo, começa a ser um habitat que é ocupado pelos peixes. Ou seja, muitas vezes quando nós dizemos vamos limpar os oceanos, estamos a matar uma catrafada de vida. Não, mas não interessa ter mais plástico. Sei. Não, é evitar pôr o plástico na água, obviamente. Sim. Mas às vezes estamos a tirar coisas que já são... um habitat, é verdade. Sim, depende, mas se estamos a falar daquelas ilhas que andam aí... Não estamos a falar disso. Este sítio que nós estamos a falar chama-se Estreito de Lembé, é um sítio específico onde... quem mergulhava connosco eram fotógrafos National Geographic, grandes fotógrafos. E era... Só por cima uma coisa, lama como? Estão a mergulhar na lama? Sim, olha, cá em cima era só plástico. Mar, só o fundo é lamacento. É lamacento. Não é areia, não é pedra, não é coral, é lamacento. Tocas, que não podes tocar, mas tocas e aquilo parece lama. Não podes tocar, mas toca. Porque a maior parte das coisas são venenosas. Se tocasses, percebes? A maior parte dos animais que lá estão são venenosos. Estão preparados e camuflados de tal forma, e tu para os encontrares é um desafio enorme. Sim, essa é a primeira regra do mergulho, nunca tocar em nada. Sim, nunca. Eu não concordo que se toque. Eu não concordo que se toque. Ok. Estás a mexer com animais, primeiro, que te podem fazer mal, no sentido de serem venenosos, de porem substâncias que não é suposto, e depois também estás a chateá-los. Para que chateá-los mais? A tua presença já está a irritá-los, se calhar, ou pelo menos a ameaçá-los, a assustá-los. Não vale a pena ainda mais estarmos a tocar. Mas este sítio, Estreito de Lembé, cá fora d'água havia plástico por todo lado, tu mergulhavas, era só copos de plástico, o problema da Indonésia e com o lixo todo que existe. Mas lá dentro, quando tu descobrias estes animais, e acho que não dá para... Não existem palavras para conseguires descrever um animal, por exemplo, como o Arlequim pipefish, que é parece uma alga desfeita. Há animais que parecem algas. Há animais que parecem algas e são cavalos marinhos que andam de cabeça para baixo e andam ali a flutuar, andam ali a existir, estás a ver? E tens de repente uma paisagem alienígena com animais alienígenas completamente diferentes. Acho que muitas daquelas, eu quando olho para o fundo do mar, muitas vezes daquelas personagens da Guerra das Estrelas são inspirados ali, de certeza, porque são realmente animais estranhos. E depois, para terminar, o night dive, os mergulhos noturnos, que é outro desafio. Quem os faz no início, eu lembro do meu primeiro night dive em Palau, fui sozinho, a Filipa não foi, eu vou sozinho, ou seja, não tenho aqui o suporte de conhecer alguém, só desconhecidos. O meu dive buddy. E eu tenho algum problema na equalização por causa de sinusite, então normalmente vou primeiro para a água. E eu lembro de... Estava tudo preto também, num pequeno barquito de borracha. Eu dou-me uma lanterna para a mão, pronto, eu expliquei que tinha de ir, e eu vou para a água e digo assim, e agora, quando é que eu vejo o barco? Porque nós íamos mergulhar num destroço, num wreck, num barco, num naufrágio. Agora, como é que tu encontras aquilo? Começa a descer e tenta encontrar, e eu sozinho, com uma lanterna, com um feixezinho, e tento encontrar a propa do barco. E foi uma coisa surreal, até conseguir encontrar aquilo, e depois os outros começaram a descer, e eu lá me orientei. Mas é uma situação de adrenalina, e leva o seu tempo até nos sentirmos também confortáveis no night dive. A partir de algum momento eu lembro de sentir que na Grande Barreira de Coral, por exemplo, que estava em que não levávamos nenhum tipo de local ou guia, aí sim, tipo comprar uma botijão.
É mais ou menos isso. É num liveaboard. É num liveaboard, ou seja, mas tu não tens ninguém, não tens nenhum instrutor. Dentro d'água não tens ninguém, vais sozinho. O liveaboard é eat, sleep, dive, repeat. Pronto, estás num barco e estás sempre a mergulhar, basicamente. Fazemos 6 mergulhos por dia, sim. imagino, estamos sempre molhados, não dá tempo para secar. Antes de pequeno almoço. Cada um. 45 40 minutos. minutos, sim, 45. Antes de tomares o pequeno almoço já fizeste o mergulho de 1 hora. Depois é que vais tomar o pequeno almoço. Sim, depois mergulhas outra vez, depois mergulhas antes do almoço, depois mergulhas a seguir ao almoço, mergulhas a meio da tarde e fazes o night dive. Sim, e o night dive, depois a determinada secar. altura também já te sentes muito, muito à vontade, não é? Sim, porque eu acho que o night dive é só o primeiro mergulho que tu fazes durante a noite que te causa essa adrenalina, porque no fundo é um salto no escuro. Tu sais do barco e vais para breu. Não vais ver nada. Vais ver nada. Mas Anda só lá para trás para frente. não Mas é, não é ligas verdade. a lanterna, depois há uma série de regras, tu não podes apontar a lanterna para o peixe, que o peixe vai ser comido. É que depois Não podes. há os animais que estão noturnos que caçam, como os Que tubarões. te usam para caçar. Porque eles sabem que tu vais ter lanterna e vais iluminar o peixe que eles querem comer. E eu lembro na Grande Barreira de Coral, era o fundo cheio de tubarões de pontas brancas, não os oceânicos, os de Recife, a esfocinharem e meterem-se... Está a falar da Austrália, o Great Barrier. Sim. Great Barrier E eles Reef. metem-se em buracos que Nem dá para perceber. Lá perceber. dentro, Mas estamos a falar de se eles viam ia tudo um não, se tu queres frenesim. mostrar o peixe, é do género. Estás a ver o peixe? Viste? Viste o peixe? Peixe? Viste? Sim, Tens de mas eles passam por ti, eles estão a caçar contigo. Eles Passam sentem de cada que fininho, existe ali tudo uma lá. sinergia, eles não te querem a ti para nada, existe ali uma sinergia e quantas vezes tens aqui um tubarão a passar-te Passa aqui, assim, outro aqui, tu vês lá. passar assim e tu estás Tubarão. tudo escuro, preto como o breu e só tens aquela lanterna à frente. Em vez disto tudo a acontecer à tua volta, é quase como a ir a uma caçada à noite. Fogo incrível. Para fecharmos, o vosso sítio preferido? Isso é Eu muito diria difícil. Socorro. Eu Por até causa do- hoje... O de cada um, a menos que seja o mesmo. há tantos pontos no planeta, mas este das Ilhas de Socorro, do Para já Asredi foi o que me Larrida, marcou foi o mais. que mais marcou. É onde? Este que nós falamos México, na costa do da México, roca no partida, dos golfinhos, dos tubarões. Porque oferece tudo, oferece macro, oferece polvos, oferece peixes normais, oferece tubarões, tubarões baleias, raríssimos. golfinhos, mantas, raias, Há tudo. tartarugas. E que só se pode fazer então nesse tal liveaboard, que é estar ali uma semana, 10 dias, num barco, Sais de Los só Cabos, para mergulhar demoras 24 horas a chegar ao sítio, depois estás ali uma semana. a mergulhar naquele em vários sítio. pontos. Foi incrível. Quando eles me falaram de fazer um episódio sobre mergulho, eu pensei se haveria tanto para falar, mas dava. E agora a meio até em off, até ponderamos fazer se calhar um episódio maior, mas em vez disso decidimos deixar-vos também com um bocadinho de curiosidade. Pessoal, obrigado. Obrigada. Obrigado nós, Muito um fixe. prazer. Podem seguir. Vocês fazem pai, 3 ou 4 viagens por ano? Antes fosse, mas três. Fazem para 3 viagens por ano. Portanto, podem seguir o resto das aventuras da Filipe e do Diogo em Intrepid Jumpers no Instagram. Podem seguir também, por favor, a página aqui do meu caro Diogo, que está a ajudar à produção deste episódio em Hunter Films. Eu vou deixar aqui em Oráculo. E quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. E uma maneira, além do Patreon, de apoiarem a Metamorfose, é comprando os meus livros. Há deles de viagens de Portugal a Singapura por terra, de Portugal à África do Sul de bicicleta e do Panamá ao México à boleia. Podem fazê-lo em daquiali.com. Gostem, subscrevam, façam essas cenas todas e aposto que ficaram cheios de curiosidade com vários temas relacionados com o mergulho. Enviem mensagem que eles respondem. Vemos para a semana e vemos daqui a umas semanas também.